Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o vídeo hoje aqui ele é muito sério, é um assunto muito delicado que engloba tudo o que tá acontecendo no São Paulo, situação do Lucas Moura, situação do Rogério, toda a situação atual do São Paulo. Vamos falar de tudo o que tá acontecendo aqui nesse vídeo, mas antes da gente começar, se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like, vocês sabem, isso aí é muito importante, por isso que eu peço. E galera, assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo. Então, sim, quer participar do sorteio de 2 camisas oficiais do São Paulo? Se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like, comenta aqui no canal. Vamos cada vez mais aumentar essa família aqui. E, gente, obrigado. Obrigado de coração mesmo. A galera que já tá aí, galera que já é inscrita desde o começo, galera que tá chegando aí agora. Muito obrigado. A gente tá só crescendo, só aumentando, um número maravilhoso. Então, não tem como eu começar esse vídeo de uma outra forma, senão agradecendo. Obrigado. Obrigado de coração mesmo. E, gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, é isso mesmo, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem, disponível para Android e iOS. Você baixa ele gratuitamente pelo primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e já logo de cara acompanha a transmissão de todos os jogos da Bundesliga. É isso mesmo, um dos principais torneios europeus, basta você baixar a OneFootball gratuitamente e já acompanha a transmissão ao vivo de todos os jogos da Bundesliga. Fora que você tica seu time do coração, no nosso caso, São Paulo Futebol Clube, maior e melhor clube da América Latina, América do Sul, na verdade, né? Você tica seu time e recebe minuto a minuto dos jogos, todas as últimas notícias, todas as últimas informações. Fora que na OneFootball também você acompanha os melhores momentos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E também a OneFootball faz toda a cobertura da Champions League, Premier League, Libertadores, todos os principais torneios do mundo. A OneFootball te deixa informado, te mantém atualizadíssimo de tudo que tá acontecendo e mercado da bola também. Então tá esperando o quê? Vai agora no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e baixe gratuitamente o melhor aplicativo de futebol que tem, que é a OneFootball, disponível para Android e iOS. Bom, galera, como eu falei no começo do vídeo, o vídeo de hoje, o tema de hoje, ele é um pouquinho mais sério do que o normal, ele é um pouquinho mais, né, é um pouquinho mais complicado, é um pouco mais delicado, porque ele engloba todo o momento do São Paulo. O Lucas Moura tem uma reportagem, uma matéria, uma notícia, né, estarrecedora lá na Europa do Lucas Moura, e essa correlação da volta do Lucas Moura, né, em que pé que está. E aí todos nós ficamos muito assim, e eu vou atualizar vocês de tudo aqui nesse vídeo. Gente, antes de eu passar tudo pra vocês, vocês acham que eu gosto de vir aqui e criticar o Rogério? Ainda mais diante de uma vitória? Vocês acham que eu gosto de criticar o Rogério? Eu amo o Rogério Ceni enquanto goleiro do São Paulo. E hoje, como técnico, infelizmente não dá mais. Infelizmente não dá mais. Então é uma situação muito complicada. Nós tivemos uma vitória há pouco do Curitiba, né? Uma vitória que no decorrer do jogo nós vimos que o time do Curitiba é um time muito fraco, passando, né, o favoritismo dessa partida, claro, e a obrigação de ganhar, a obrigatoriedade do São Paulo de ganhar. Né? Então isso ficou muito claro para todo mundo quando a gente viu desenrolar, né, o nível do time do Curitiba. O primeiro gol, nós tivemos um gol de contra-ataque, né? Que é uma coisa que a gente fala muito aqui. E aí depois nós percebemos a fragilidade e o São Paulo acho que ganharia de qualquer forma de um time igual ao do Curitiba, né? E é uma vitória importante porque nos coloca a sonhar de novo com a tal Libertadores. E isso entra nessa guerra de narrativa, entra nessa guerra de comentários que a gente vive no São Paulo, que muito quem nos coloca nisso é o Rogério. Quem nos coloca nessa problemática é o Rogério, desanimando o time, assumindo derrotas, falando que o São Paulo está em uma posição que eu não concordo muito. Eu não acho que ele deu novamente a desculpa contra o Botafogo do gramado. Ele fala tudo, nada, nunca ali é culpa dele. Ele coloca a culpa em todo o resto, menos no trabalho dele. E eu não acredito que as coisas sejam muito bem por aí. E eu acho que isso prejudica demais o São Paulo Futebol Clube. Nós tivemos casos isolados, específicos, né, de que ele não foi nem capaz de elogiar a partida do Moreira. Moreira, menino novo, entrou. Acho que a maioria dos São Paulinos gostaram da partida que o Moreira fez. Depois ele foi perguntado do Patrick. Ele falou que o Patrick erra muito e tal, mas está se adaptando. Ele não conseguiu elogiar, ele não consegue elogiar os jogadores, né? Ele nos fala dia após dia que os jogadores dele, ele dá a entender que os jogadores dele são ruins, são incompetentes, os jogadores de São Paulo, que é a quinta maior folha salarial do Brasil. Ele chega e ele
ele escancara, né, a opinião dele, que muitas vezes eu não concordo e que pra mim, em muitos momentos, são pra justificar a falta de resultado que ele tem, né, a falta de êxito que ele tem no longo da temporada inteira, no decorrer da temporada inteira, nessa passagem dele pelo São Paulo, né? Nós vimos que até agora nós não temos time definido, nós não temos tática definida, nós não temos esquema tático definido, né? Nós não temos uma definição tática. Um jogo entra com uma pressão na frente, outro jogo entra com conduzindo mais a bola e é perceptível. Dá para ver que o São Paulo tem uma pequena melhora quando joga de forma reativa, coisa que já foi alertado aqui no canal. Então essa inconsistência de resultados e de manter a boa performance do time nos diz muito sobre o trabalho que o Rogério vem fazendo no São Paulo, né? E, gente, nós temos essa história do Lucas Moura que está para voltar do São Paulo, mas nós temos toda uma problemática, todo um contexto que envolve isso que é muito preocupante, né? Eu quero ler para vocês aqui uma matéria que eu li lá fora. É uma matéria lá que foi feita na Europa, em cima do Lucas Moura, que também nos diz muito, né? Só que eu vou ler a matéria antes, e aí a gente vai falar sobre isso. É rapidinho, é muito curto aqui, e aí nós vamos falar bastante sobre isso, porque que o Rogério, na minha opinião, precisa ir embora agora do São Paulo, tá? Aí vem aqui, ó. Sevilha, Roma e Milan vão duelar pela contratação de Lucas Moura de site. O futuro do atacante Lucas Moura pode ser distante da Premier League. O atacante vem sendo pouco utilizado pelo técnico Antônio Conte e outros clubes europeus planejam uma oferta pelo jogador brasileiro. De acordo com o portal Fichajes, Milan e Roma, ambos da Itália, além do Sevilha da Espanha, estão de olho no jogador e já planejam uma oferta para tirar o atacante brasileiro da Premier League. Atualmente, o valor de mercado do jogador está avaliado na casa de 15 milhões de euros, 77 milhões de reais. O contrato do Lucas Moura, o contrato do Lucas com o Tottenham é válido até o meio de 2024. E aí nós temos algumas coisas a se pensar em relação a isso. Realmente, é plausível. Eu vi que isso aqui não é uma coisa muito quente lá fora, uma especulação, coisa que acontece muito aqui também. E que talvez o Lucas, pelo contexto geral, eu acho que eu particularmente acredito que o Lucas esteja muito bem financeiramente. Ele não vem naquela ascensão no Tottenham. Eu acho, pra mim, que o ciclo do Lucas já se encerrou na Europa. Não que ele não pudesse ir pra esses times, mas eu acho que quando ele saiu do Paris, já foi pro Tottenham, já foi aquela queda na carreira e tal. E aí o Lucas, eu acharia interessante o Lucas voltar pro São Paulo nesse momento, porque um jogador que não está fazendo a diferença na Europa, ele não está sendo protagonista do Tottenham, ele mal usado, teve uma lesão recentemente. Então, esse contexto do Lucas no Tottenham, eu acho que se chegar assim e ele olhar espertamente, né, olhar por que eu não vou brilhar no São Paulo? Por que eu não vou lá e me consagro no São Paulo? Eu acho que ele pensa bastante nisso, ele sabe que ele tem as portas abertas no São Paulo, mas por um outro lado, pra mim é impossível. Hoje, com o que eu tô vendo do Rogério hoje, com a gestão de elenco, com o que ele tem feito, eu acho impossível, pode ser muito complicada a volta do Lucas pro São Paulo por conta do Rogério Ceni. Olha o que nós estamos falando. Nós sabemos que o Lucas vai voltar para o São Paulo, nós sabemos que é só questão de tempo. Aparentemente está bem aquecida a volta do Lucas Moura, mas como é que fica? Como é que será que o staff, do pessoal que cuida da carreira do Lucas, como é que fica esses caras olhando? Vamos tratar a estratégia do Lucas para a próxima temporada. Não vai ficar no Tottenham, vamos mandar por empréstimo, vamos tentar vender. Quando eles começam a trabalhar na carreira do Lucas, como é que eles mandam o Lucas para o São Paulo com esse técnico aqui? Um técnico que não coloca o Nahuel Bustos, não coloca o Ferrarese. Nós tivemos o André Anderson, nós tivemos o Ferrarese, que teve uma expulsão no outro jogo, que foi muito ruim contra o Palmeiras. E nós tivemos o André Anderson, que era um cara que a gente queria bastante, errando um gol. Coisa que eu acho que não dá pra avaliar os caras por essa. Não dá pra você avaliar esses caras por causa desses dois lances. Eu acho que dá pelo menos um terço de chance que teve o Léo Pelé na zaga, que teve o Nestor, o Igor Gomes, o Pablo, né?
Dá a mesma chance pra todo mundo e a gente vê o que pode acontecer. O Alisson, Marcos Guilherme, dá a chance pra todo mundo igual e a gente vê o que pode acontecer. Nós tivemos o Galopo ali, nós tivemos o Galopo, aquela hora que entra o Igor Gomes, entrou o Igor Gomes. Quem que entrou? Entrou o Igor Gomes e o Wellington. Ele ia colocar os três: Igor Gomes, o Wellington e o Galopo. Ele falou pro Galopo esperar. Talvez naquele momento ele estivesse realmente falando pro Galopo esperar, porque era a tática dele lá. Coisa que eu acho que maluco, acho muito ruim as soluções pra ele. A sorte é que nós ganhamos. Se estivesse perdendo, ele não conseguiria reverter nunca com as alterações que ele faz, nunca conseguiu. E aí o Galopo ficou ali no banco, meio com uma cara de choro, uma cara de desânimo, né? E podia nem ser na maldade, nem ser na malícia. Mas alguém acredita nisso? Que não é na maldade com o Ceni? Por conta do que ele fez, por conta do que ele faz com alguns jogadores, me remete a falar: o Ceni tá querendo boicotar o Galopo. Por conta do que ele mesmo faz. E agora, o nosso Lucas Moura, porque o Lucas Moura ele é nosso. Moralmente, o Lucas Moura ele é jogador nosso, ele é um dos nossos irmãos. Ele é um dos que é nosso. Como é que fica a volta do Lucas Moura se com o Miranda foi isso? Se o Miranda, que é nosso também, que é dos nossos, que é da nossa. É um cara que eu não conheço pessoalmente, mas quando eu vejo o Miranda, eu tenho intimidade com o Miranda. É como se fosse um parente meu, Miranda. Que tem o selo São Paulo, que tem o São Paulo no coração. O Miranda tá ali, parece que ele não se entende com o Ceni, parece que o Ceni boicota o Miranda. E o Miranda, te digo, o Miranda tá muito velho e tal, concordo, mas o Miranda tá igual o Rafinha no físico, é a mesma coisa, e o Rafinha ele põe pra jogar. E o Miranda, que é nosso, falou: tive um erro só e fui crucificado. Então o Rogério não considera essas coisas. Pra mim ele está completamente perdido. Pra mim, ele está completamente inapto a ser técnico do São Paulo. Pra mim, ele não tem competência técnica nenhuma de ser técnico do São Paulo. E isso está prejudicando diretamente o clube. Diretamente as futuras contratações e diretamente no desempenho futuro do São Paulo. Pra mim, ele precisa sair agora. Precisa acabar a palhaçada. A diretoria precisa ter pulso firme e tomar as rédeas da situação. E ele precisa parar de atrapalhar o São Paulo. O vídeo de hoje foi esse. Comentem o que você acha, isso é muito importante. Se inscrevam no canal e ative o sino. Vão deixando like. Obrigado e até a próxima.